Olá, eu Mercedes Marim, juntamente com vocês. Estamos iniciando o nosso programa Você Aprendiz, hoje, conforme o prometido, contando com a participação do Hércules Ervilha. Olá, Hércules. Olá, Tudo bem? Voltei, né, para conversar um pouco mais com o pessoal que está nos assistindo. Ele voltou, mas não voltou para ficar eternamente ou sempre, porque ele já avisou. Aliás, todos nós temos muitos compromissos, mas sempre que ele puder, ele vai estar aqui conosco. Voltarei. Hércules, eu vou resgatar um pouco o que você falou no programa anterior, falou um pouco sobre o Eneagrama como um instrumento assim poderoso para nós estarmos nos autoconhecendo e como você utiliza esse instrumento no teu trabalho. Mas antes gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho. Então, eu atualmente trabalho ministrando treinamentos, workshops, dando palestras, sempre na área humana, de desenvolvimento humano, apesar de eu ter uma formação inicial como engenheiro, né? Sou ex-militar e engenheiro de formação. E depois, ao trabalhar, conduzir uma fábrica, eu era gerente geral de uma fábrica, que eu percebi que ou eu conhecia mais sobre o ser humano, ou a minha engenharia não ia servir para muita coisa. Pelo menos não para levar a felicidade que eu tinha vontade de levar no trabalho. E a partir dali eu comecei a estudar tudo ligado à psicologia. Em alguns sistemas eu me especializei. Cheguei até para o exterior, fazer minha formação. Um deles é o Eneagrama, que eu tenho um prazer enorme de levar onde quer que eu vá. E o Eneagrama, como você mesmo colocou, é um instrumento importante para o autoconhecimento. E nessa temporada da nossa programação, nós estamos falando sobre a importância da autoconfiança e da confiança que despertamos no outro. O quanto isso se torna veloz e importante no nosso processo de autodesenvolvimento, mas em todas as áreas, na profissional, nos nossos aspectos pessoais, afetivos, como é importante nós confiarmos em nós mesmos e permitir que o outro também nos veja com bastante confiança, como seres íntegros, que afinal de contas fomos criados para sermos íntegros. E eu sei que o Eneagrama fala muito sobre os tipos psicológicos, e nós temos uma gama de tipos psicológicos humanos, mas que são mais ou menos bem definidos. São bem definidos, né? Apesar de termos todos nós humanos uma matriz emocional que nós compartilhamos, mas ao identificar tipo de personalidade, que é uma grande preocupação dos estudos profundos da psicologia, eu consigo identificar certos padrões que nos tornam tão semelhantes a ponto de eu conseguir prever alguns comportamentos. O Eneagrama chegou a 9, né? Observando o ser humano na sua riqueza, ele viu 9 diferentes padrões de pensar, de se comportar e de agir no mundo. Então, por exemplo, dentro dessa nossa temática de como que eu desperto a minha autoconfiança, existe um tipo de personalidade, que é o doador do Eneagrama. Ele centra a sua autoconfiança no quanto ele consegue atender às necessidades dos outros. Então, na verdade, esse tipo de personalidade, ele tem uma necessidade de ser necessário. Então, você que está assistindo é aquela pessoa que sabe o que você precisa antes mesmo de você saber o que você precisa. Então, ele antecipa a necessidade. Então, são pessoas generosas, predispostas a ajudar. Deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Então, a confiança delas é estruturada. O quanto eu sou útil para os outros. O quanto eu consigo amar e cuidar de quem está em volta. Onde que ela começa a se desestruturar? Quando ela começa a se esquecer dela mesma. Então, é aquele que atende às necessidades de quem está em volta de uma forma proativa e, de repente, começa a esquecer de si mesmo. E vem o outro e fala, não, hoje eu não preciso da sua ajuda. Então, se a autoestima, a autoconfiança está baseada no quanto eu consigo ajudar os outros, se os outros, porventura, não querem a minha ajuda, o que acontece psicologicamente com essa pessoa? Ela começa a se desestruturar, ela perde o próprio caminho, porque ela não acostumou a olhar para ela, o que ela precisa. Isso tudo está baseado no quê? No orgulho. Então eu olho para fora,
atendo a necessidade de quem está fora, mas sou incapaz de identificar minha própria necessidade. E aí está se confrontando com a lei da doação, Está se que é confrontando. dando e recebendo que eu me desenvolvo. Aprender a O ser receber. humano, ele tem que saber dar e saber receber. Então, é o que nós sempre ouvimos em livros, né, de espíritas que desencarnam e depois não estão tão bem quanto acham que estariam. Quando você vai olhar o último projeto encarnatório dele, ele foi um trabalhador dedicado no centro, mas abandonou a própria vida. E também explica, Hércules, o porquê algumas mães lidam com facilidade quando os filhos crescem e deixam os lares. E outras mães entram na síndrome do ninho vazio, têm extrema dificuldade, parece que a autoconfiança delas vai lá para o pé, usando uma expressão bastante comum. Elas não se sentem mais com confiança para estar enfrentando o mundo, buscando novos caminhos, agora elas estão livres daquela necessidade de cuidados com o filho. Exatamente. Então, é um tipo psicológico que faz com que o indivíduo incorra. Exatamente. E isso vai causar dano. Então, aquele resultado que ele mais queria, que é essa capacidade de trocar amor, ele vai se perdendo. Então, o que tem que fazer? Você que está assistindo, você se viu ou viu alguém da família que faz isso, sempre lembrar, você mesmo ou a outra pessoa, quais são as suas próprias necessidades. Aprender a se cuidar também, até para ficar mais inteiro para ir para a vida. É o que eu falo. Quem já andou de avião sabe. Se tiver qualquer problema, a máscara irá cair do teto. Primeiro, a mãe respira o oxigênio para depois atender o filho. Se ela colocar oxigênio no filho, ela desmaia, acabou o socorro ali mesmo. Então, meus queridos amigos de casa, aprendam também a se cuidar. Inclusive, quando a gente pensa na mãe, qual a melhor mãe? A mãe que se autorrealiza, porque não vai projetar suas necessidades nos seus filhos. Perfeito. E como nós amamos, conseguimos amar o outro na intensidade correta? Nos amando. Porque não vamos nos sentir ameaçados nunca com o outro. Eu costumo sempre perguntar para as pessoas que eu percebo que estão muito distantes de si mesmas, o que você quer nesse momento? Olha, você está na Ilha da Fantasia, um programa muito antigo, mas bastante interessante. Você pode realizar tudo o que você quiser, o que você quer realizar para você. Esse perfil psicológico tem uma extrema dificuldade de perceber o que ele quer. Nós estamos indo para o intervalo. Mas antes de irmos para o intervalo, eu quero lembrar, você aí que quer conversar conosco, pode fazê-lo pelo e-mail vocêaprendiz@tvmundomaior.com.br. Voltaremos em seguida.